Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera do primeiro ano, sejam todos bem-vindos ao canal do Maria. Hoje a gente vai ter uma aula de biologia. Eu sou o professor Thomas Edson e hoje a gente vai começar a falar sobre a relação entre os seres vivos. Relações ecológicas. Em um ecossistema, os seres vivos se relacionam entre si e com os fatores abióticos também. No caso lá, com clima, com água, com solo e etc. As relações ecológicas, relações dos seres vivos hoje, a gente vai dar ênfase entre as relações entre um organismo vivo com outro organismo vivo. Os tipos de relações ecológicas, elas podem ocorrer de duas maneiras. Elas podem ser harmônicas, ou seja, onde há harmonia, onde nenhum organismo sofre prejuízo. Ou elas podem acontecer de maneira desarmônicas, aonde pelo menos um organismo vai sofrer um prejuízo de estar nessa relação. Então, a harmônica vem de harmonia, não tem prejuízo. Desarmônicas vai ter pelo menos uma tendo prejuízo. As relações ecológicas também, elas podem ser intraespecíficas, ou seja, entre organismos da mesma espécie, ou interespecífica, que são relações entre organismos de espécies diferentes. Então, os organismos das mesmas espécies podem se relacionar e organismos de espécies diferentes também se relacionam num determinado habitat, num ecossistema, etc. Primeiro, relação aí, relação intraespecífica, ou seja, espécies iguais e harmônicas. Sociedade. A sociedade é o que a gente vê em abelhas, cupins, formigueiro, onde esses organismos da mesma espécie estão se relacionando todo para o bem comum, porém eles não estão morfologicamente unidos um com o outro. Cada abelhinha lá no sua colmeia, ela é independente, mas cada uma realiza uma função para manter a colmeia viva. O mesmo vale para a formiga. No formigueiro, cada formiga desempenha uma determinada função. Algumas saem para coletar alimento, outras ficam cuidando dos ovos. Tem a rainha, que é a única que se reproduz. Porém, elas são individuais, mas todas vivem para que o formigueiro sobreviva. Não tem prejuízo para nenhuma aí. Elas vivem em sociedade. Colônia. A colônia é muito parecida com a relação da sociedade. Porém, na colônia, os organismos, o corpo deles, estão ligados. Por exemplo, o recife de coral. São vários organismos, um grudados com os outros, nas quais eles desempenham as funções para manter aquele recife de coral vivo. A caravela portuguesa, que é uma alga mais aquela água viva, e elas vão fazer uma união corporal para poderem se manter viva. Então, a diferença de sociedade e colônia é que na sociedade os organismos não estão anatomicamente ligados. Já na colônia, os corpos desses organismos estão ligados com os outros. Relação intraespecífica desarmônicas entre as mesmas espécies. Canibalismo é quando um animal se alimenta do outro da mesma espécie. Por exemplo, o louva-a-Deus que a gente tem aí na foto. O macho, após fazer a reprodução acasalar com a fêmea, ter a cópula com a fêmea se alimenta dele. A fêmea faz o ato do canibalismo, ela se alimenta dele, então por isso que é desarmônica. Um tem vantagem, que é a fêmea que está se alimentando, e o macho, lá no caso que morreu, ele tem desvantagem. O canibalismo ele chegou a acontecer também entre vários povos humanos. Então tem várias tribos, vários lugares do mundo onde aconteceu o canibalismo entre os seres humanos. E o canibalismo hoje em dia nos animais ele acontece principalmente no grupo dos insetos. Tem, por exemplo, a viúva negra também. Após ter a cópula, a aranha, a fêmea da viúva negra, ela se alimenta do macho. E é um ato canibal. Competição intraespecífica. Competição intraespecífica é quando eu tenho animais da mesma espécie competindo por alimento, território, procriação. Aí eu coloquei foto de predadores, que é o mais comum da gente ver. Duas onças no mesmo habitat, elas vão brigar para poder dominar o território, ter maiores condições de caças e etc.
assim como acontece com os leões. Mas isso também pode acontecer com animais herbívoros, por exemplo. Se for algum lugar onde tem escassez de alimento, os animais vão acabar competindo pelaquele alimento e vão entrar em desarmonia. Nesse tipo de relação, os dois animais têm prejuízo, porque tem pouco alimento e os dois têm que competir por esse alimento, por esse território ou por esse parceiro sexual. Daí, os dois têm prejuízo nesse tipo de relação. Mutualismo é interespecífica harmônica. O mutualismo é quando eu tenho duas espécies e elas se relacionam e só pelo fato delas se relacionarem que elas conseguem se manter vivas. Se eu acabar com essa relação entre essas duas espécies, as duas espécies vão morrer. Então, no mutualismo, é uma relação mútua, por isso vem o nome mutualismo. Ambos, um precisa do outro para poder sobreviver. Líquens são esses negocinhos que a gente vê às vezes no quintal de casa, nas árvores. É um fungo e uma bactéria. O fungo, ele consegue retirar a umidade, mesmo nos lugares mais quentes, ele retira a umidade do ar. Já a cianobactéria, ela vai conseguir fazer a fotossíntese. Então, o fungo libera a água para a cianobactéria e a cianobactéria faz a fotossíntese e libera alimento para o fungo. Se o fungo estivesse sozinho, ele não tinha como arrumar alimento. Se a cianobactéria estivesse sozinho, não tinha como arrumar água. Então, um só vive com o outro. Outro exemplo é o cupim com protozoários. O cupim, ele é conhecido por comer madeira, mas a madeira ela não consegue ser digerida pelo intestino do cupim. Então, dentro do cupim tem algumas espécies de protozoários que acabar com a vão acabar ajudando ele a fazer a digestão da madeira. Então, em troca disso, essas protozoários vivem dentro do cupim, eles têm um lar com condições adequadas para eles sobreviverem. E, em contrapartida, eles conseguem fazer a degradação do alimento, ajudando o cupim na digestão. Então, se um tiver separado do outro, eles não conseguem sobreviver. Só conseguem sobreviver quando os dois estão juntos. Protocooperação. A protocooperação é muito parecido com o mutualismo. Porém, na protocooperação, os animais conseguem viver sozinhos. Exemplos clássicos: o anu com o boi. O boi, se ele não tiver anu, ele vive sozinho, e o anu vive sozinho sem o boi. Porém, eles fazem uma relação de protocooperação na qual o anu fica nas costas do boi e ele vai comer os carrapatos e os parasitas que estão no boi. Para ele é bom porque ele vai achar comida bem mais fácil do que se ele fosse procurar na natureza insetos. E para o boi é bom porque ele está limpando o boi, está tirando parasitas dele. Então é uma relação que é boa para os dois. Se não tivesse o boi, se não tivesse o anu, os dois iriam sobreviver. Porém, quando eles estão juntos, é muito boa para os dois. Tem outro aqui que é o jacaré com algumas aves. Eles abrem a boca para que as aves comam os restos de carne que ficam presos entre os dentes dele, fazendo assim a higienização da sua boca. É bom para o jacaré, que fica com a boca mais limpa, evita qualquer proliferação de bactéria, e bom para a ave, que consegue arrumar alimento muito mais fácil. Inquilinismo. Quando a gente fala que tem algum inquilino, é alguém que mora na nossa casa. O inquilinismo na natureza são plantas, na maioria das vezes, que sobrevivem sobre outras plantas. Por exemplo, as orquídeas e bromélias. Aqui no caso, a bromélia está vivendo sobre essa árvore. Quando ela está mais no alto, ela consegue ter mais luminosidade e realizar melhor a fotossíntese. Para a bromélia é bom. Para a árvore, tanto faz. Não faz diferença nenhuma. Então a bromélia sai ganhando e a árvore é nula. Mas é uma relação harmônica, já que não tem prejuízo para ninguém. Comensalismo. Comensal é uma espécie que tem vantagem sobre a outra. Um exemplo é o tubarão e a rêmora. Esse peixe aqui, ele tem uma ventosa que ele gruda no tubarão e ele não gasta nenhuma energia para nadar. O tubarão vai nadando e ele vai só acompanhando o tubarão porque ele está grudado no tubarão. Quando o tubarão se alimenta, os restos de comida que passam por aqui,
essa rêmora vai comer o resto de comida que o tubarão não ingeriu. Além de pegar a comida, pegar a carona, a rêmora também não vai ser atacada por outro predador, uma vez que ela está grudada com um grande predador, que é no caso o tubarão. Então, comensalismo, o comensal, que é o caso aqui a rêmora, tem vantagem. Já o hospedeiro, que é o tubarão, não tem vantagem nenhuma, é nulo. Amensalismo é quando uma espécie inibe o crescimento da outra. Lá na escola, não sei se vocês repararam, tem um pinheiro perto da quadra. Lá embaixo do pinheiro, a grama vem até perto do pinheiro, mas bem embaixo do pinheiro não cresce grama nenhuma. Por quê? O pinheiro, ele solta as folhinhas dele, aquela folhinha cinza, marronzinha do pinheiro, quando ela cai no solo, ela libera uma substância que não deixa nenhuma outra planta crescer ali. Por quê? Todos os nutrientes do solo e a água daquele solo vai servir apenas pro pinheiro. Tem também a conhecida maré vermelha. Ela vem e libera substâncias tóxicas que matam todas as outras algas e só aquele tipo de alga consegue sobreviver no ambiente. Então isso daí é um amensalismo. Ela já é desarmônica, porque só a espécie amensal que está soltando essa substância que consegue sobreviver no ambiente. Predatismo. Predatismo é quando um animal se alimenta do outro. O predatismo, a gente costuma sempre lembrar nos animais carnívoros se alimentando do outro. Ela é desarmônica porque o predador ganha e a presa perde, ou morre, ou se não perde parte do corpo. Mas ele também acontece em insetos e também acontece com o gado e a grama, por exemplo. O gado está se alimentando da grama, então para a grama é pior e para o gado está sendo bom. Parasitismo. O parasita é uma espécie que vive dentro ou sobre o corpo do hospedeiro. O parasita, ele não quer matar o hospedeiro, porque ele se alimenta do hospedeiro. Ele quer só sugar nutrientes desse hospedeiro. Ela é desarmônica porque para o parasita é bom, para o hospedeiro é ruim. Aqui no caso a gente tem um carrapato que está sugando o sangue de um animal, a pulga também que suga sangue de outro animal, e aqui a gente tem um verme que está se alimentando no intestino de uma pessoa. Ela está pegando os nutrientes que aquela pessoa se alimentou para fazer a sua nutrição. Então é boa para o parasita e ruim para o hospedeiro. Competição interespecífica. São quando animais têm o mesmo tipo de alimentação. No caso aqui, ó, o leão e a hiena, eles são carnívoros, então eles vão brigar, vão competir para as mesmas presas. Leopardo e leão também vão brigar por causa das mesmas presas. Zebra, búfalo, elefante vão todos brigar pelo pasto. Então é uma competição, só que com espécies diferentes. Sempre os dois animais que estão participando da competição sofrem prejuízo. Por isso que é desarmônica. Vamos lá para o mapa mental das relações ecológicas. Aqui, ó, eu tenho a relação ecológica, intra ou inter, e ela fala quando é harmônica, que os dois ganham, colônia e sociedade. Desarmônica, canibalismo, um ganha, outro perde. Competição, os dois perdem. A competição ela pode ser tanto inter como intra. E aqui eu tenho vários outros exemplos. Mutualismo e protocooperação, os dois ganham. Comensalismo, só um ganha, o outro é indiferente. Amensalismo, um ganha, um é nulo e o outro perde. Predatismo e parasitismo, um ganha e outro perde, e assim por diante. Pessoal, essas são as principais relações ecológicas entre os seres vivos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Após assistir a aula, voltem ao Google Sala de Aula e tentem realizar as atividades relacionadas ao tema. Tchau, tchau. Obrigado. Fiquem com Deus. Até mais.